Olá! Estamos começando a primeira live do Não Sem Culpa nas quintas-feiras. E como eu comentei de manhã, a live de hoje é sobre drogas. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã e quero contar para vocês que foi muito legal receber os retornos. As pessoas me mandando as respostas em o que eram viciadas. E muitas delas eu fiquei surpresa em saber as suas respostas, mas eu adorei participar disso. E aqueles que quiserem ainda me contar em que são viciados, eu tô aqui. Manda no particular se ficar com vergonha de se expor, manda só no privado que eu tô morrendo de curiosidade. Ó, e eu vou fazer um comentário aqui agora, ó, Dreide, eu também sou viciada nisso. E aprendi há muito pouco tempo, hein? Antes eu até nem era muito chegada, não era muito a minha praia. Mas hoje vou contar pra você que eu adoro, sou viciada também. E outras pessoas que mandaram lá, gente, muito legal. E é interessante perceber os nossos vícios e tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia para vivenciar as nossas experiências. E eu preciso, como disse pra vocês, perguntar isso. Que droga que você usa? Eu sei que parece estranho, quando a gente colocou o post deu até um burburinho. Gente, será que ela está estimulando a utilização de drogas? Da onde que é que saiu essa ideia? Calma, calma, calma. É quinta-feira. É a primeira quinta-feira do ano, no sentido de começar a produção aqui do Não Sem Culpa. Então relaxa, relaxa, sem estresse. Eu tô falando sim de drogas, mas quem sabe você tem condições de usar uma droga que vai fazer a diferença na sua vida? Vai sim. Além de fazer a diferença na sua vida, vai te deixar assim, ó, zen, sensacional. Eu preciso contar pra vocês, não sei que droga que você usa não, hein? Mas eu amo de paixão as drogas da felicidade. Você já ouviu falar nelas? Existem várias, existem algumas até realmente produzidas ou farmaceuticamente falando, mas a que eu quero saber se você usa é a que eu gosto. É aquela, ó, que eu aprendi muito a usar e vou contar pra vocês. Eu tô viciada. Sério, eu tô viciada nisso. Essa droga é a droga da felicidade. Eu não sei se você já ouviu falar nela, mas com certeza quando eu trouxer para você o nome científico dela, você vai saber do que eu tô falando. Eu tô falando para vocês, é a droga da felicidade. A partir de hoje, se você não sabia, saiba agora. Esta droga faz você ficar feliz ou alegre, né? Isso é um outro tema para uma nova live. Endorfina. Você já ouviu falar em endorfina? Quase que eu caí do banco agora só de pensar nisso. Endorfina, sim. A endorfina é um neurotransmissor produzido pela hipófise. Sim, você tem condições de produzir sua própria droga. Já pensou nisso? Que maravilha não ficar dependendo de nenhum farmacêutico, de nenhuma receitinha do médico para conseguir sua droga de felicidade. Você pode produzir ela. A endorfina, e eu gosto sempre de trazer para vocês o que significa a palavra, por isso até que eu separei, endorfina. Endo é dentro, é interno, e fina vem de morfina, ou seja, analgésico. Gente, você, eu e qualquer pessoa pode produzir o seu próprio analgésico.
interno. Aliviar as dores, as tristezas, os desânimos. Você pode fazer isso, acredita nisso? Que dá para fazer a produção própria da sua droga? Já pensou como isso é incrível? Eu sei, você já ouviu falar sobre isso, se dedicou um pouquinho sobre exercícios, sobre outras formas de fazer, você sabe muito bem que você consegue produzir endorfina estimulando a hipófise. Precisa de estimulação, assim como tudo na nossa vida, para gerar produção, precisa ter um estímulo. E eu trouxe aqui, dentro de uma pesquisa rápida que a gente fez hoje, 6 formas de produzir a sua própria droga. Eu vou ensinar aqui 6 formas para você produzir a sua endorfina. Ou, como os médicos gostam de dizer, estimular a produção deste neurotransmissor. É muito facinho. Na realidade, eu até vou falar um que não está nessa lista aqui, mas que eu já comentei um pouquinho antes agora, quando a gente estava falando. Pelos estudos científicos, uma forma mais eficaz de produzir endorfina é o exercício físico, né? Malhar, fazer o exercício físico gera sim a produção, o aumento da produção de endorfina. É claro que um ambiente propício para isso também ajuda. Você sabia que escutar música alta, som alto, produz também endorfina e serotonina? É claro que tem aí no caso toda aquela condição contraditória que pode estourar o tímpano, né? Reduz a capacidade auditiva, mas é a explicação para você que gosta de saber, e por isso que acontecem essas coisas, de por que as academias botam o som tão alto. Já é um estudo científico que se você escuta música alta com aquela batida mais divertida, aquela batida rítmica, vai fazer com que esse estímulo neural produza endorfina e serotonina. E vai te trazer mais prazer em estar executando o exercício, tá bom? Mas ok, ninguém tá aqui fazendo propaganda de academia nenhuma. Não gosto de academia, não quero fazer academia, não tenho interesse disso. Vou morrer sem endorfina? Vou morrer sem poder produzir minha própria droga? Não, gente, não precisa ser só dessa forma, tá bom? Aqui eu vou apresentar 6 formas diferentes de produzir endorfina sem necessitar de você ralar o corpício em uma academia, tá bom? Mas os estudos científicos provam que a forma mais eficaz ainda é o exercício, tá? Entrar em contato com a natureza. Sim. Tirar um momento para caminhar na natureza, para botar o pé no chão, na grama, tá? Gerar esse sentido de conexão, de se sentir fazendo parte de algo. Tudo isso gera no nosso cérebro gatilhos emocionais positivos. E esse processo, então, faz com que a hipófise produza endorfina, tá? Não quer ir para academia, mas tem ali pertinho de casa um parque, o gramado da frente de casa, o jardim, as suas plantas, o que seja. Tenha um contato com a natureza. Esse processo automaticamente de se fazer parte de algo, de se sentir conectado, e já te faz desligar um pouco do ritmo alucinante que é a nossa vida. E esse processo de desconexão do estresse gera a ativação da hipófise e faz com que a gente possa então ter uma produção de endorfina. Você vai sentir prazer. Quem não sente, hein? Caminhar, botar o pé na grama, caminhar, tomar um banho de mar, né? Ficar contemplando a natureza, tendo uma experiência de conhecer algo novo dentro do âmbito da natureza, tá bom? Essa é a primeira, então,
das dicas de como produzir endorfina sem precisar ir para a academia. Comer. Sim, comer produz endorfina. E aqui eu quero fazer um parêntese, mas um mega parêntese, tá? Que é ótimo comer algo que nos traz uma memória afetiva positiva, coisas que a gente gosta, também auxilia muito, principalmente comidas que tragam lembranças olfativas positivas, tipo assim, o cheirinho do café, o cheiro do bolo, aquele que sua avó faz, que só sua mãe sabe a receita, que você adora, sabe? Esse tipo de alimento vai trazer sim o despertar de uma memória afetiva positiva, de uma memória olfativa muito positiva, porque memórias são registros através dos nossos sentidos e um deles é o olfato. Então, quando você tem uma memória olfativa positiva, você consegue fazer com que o seu cérebro traga essa vivência e ative o gatilho emocional necessário para a criação desse hormônio, desse neurotransmissor da felicidade, tá bom? Só que aqui eu preciso também trazer aquele parêntese que eu comentei no início, mas é um parêntese gigante, que é o seguinte: quando você não faz nenhuma das outras opções para gerar endorfina no seu organismo e comer é a sua única opção, chocolate, açúcar, frituras, farinhas, serão então o que o seu cérebro vai trazer como informação necessária para a sua alimentação. Qual a razão disso? O cérebro tem essa função regulatória, organizadora do nosso corpo, de toda a nossa estrutura. E para ele, quando falta felicidade, na realidade está faltando endorfina, está faltando serotonina. E se você não praticar o desenvolvimento dela de uma outra forma, você vai acabar partindo para ou ingerir via medicamentos, ou então vai compensar a falta da endorfina na alimentação. E o cérebro é uma máquina maravilhosa. Ele vai fazer o quê? Ele vai trocar suas papilas gustativas, ou seja, mudar os sentidos das suas papilas, para que você só tenha memórias positivas em relação ao alimento que gere mais rapidamente endorfina e serotonina. E aí você vai fazer o quê? Vai ter vontade de comer chocolate, vai ter vontade de comer doce, vai ter vontade de comer frituras, massas, essas coisas que mais rapidamente são metabolizadas em endorfina. E isso também tem o outro lado da moeda, e vai gerar sobrepeso. Porque você vai reter essas gorduras, você vai reter isso nas células e vai gerar o sobrepeso, vai gerar essa frustração física de não estar com um corpo tão saudável, um corpo tão... saudável não é a palavra correta, porque tem muita gente com um corpo acima do peso padrão sociedade, que é muito mais saudável do que pessoas que tentam manter um padrão de peso ideal para a sociedade. E o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente entra nesse processo de luta contra a balança, o processo de deixar de comer coisas que a gente gosta já nos gera uma dor, porque eu vou estar evitando a ingestão de alimentos que geram endorfina mais facilmente. E além de tudo isso, a gente tem que seguir uma lógica de pensamento. Eu gosto de usar muito esse exemplo porque eu fui uma pessoa que por muitos anos sofri com sobrepeso. A depressão, todas essas coisas que a falta da endorfina gera, eu tive, e isso também gerou em mim essa busca por uma aceitação ou por me encaixar num padrão, né? E quando eu fazia isso, era muito engraçado, porque eu
tentava fazer dietas, e é bem provável que você já passou por isso, quem luta ou tenta se enquadrar nesse padrão de sociedade, de peso alucinante, de corpo impossível, sabe o quanto é difícil manter um corpo, né, hashtag saudável. E as dietas, elas fazem com que você tenha uma alimentação melhor, com mais fibras, com mais alimentos saudáveis. Mas a grande verdade é que o cérebro, ele, percebendo que você está equilibrado, ou seja, você está saudável, ele vai desprezar essas informações e vai reter só o que te falta. Eu uso sempre como exemplo a questão da vitamina C. O nosso organismo só absorve 1 grama de vitamina C por dia. Então, se você pegar o topinho aquele inteiro, né, que vem 10 sachês, e colocar os 10 dentro de um copo e tomar, o seu organismo vai absorver 1 grama e o restante vai ser excluído através da urina, os rins vão filtrar e vai ser excluído através da urina. O nosso organismo não preserva e não reserva coisas que ele não precisa, tá? Sendo dessa forma, se eu for pensar que eu não preciso, meu corpo, eu faço todos aqueles exames, quem já passou por fazer dieta sabe, vai ver se não está com hipotireoidismo, vai ver se não tem problema de metabolismo, vai ver, faz uma bateria de exames e você está mega saudável, mas não consegue emagrecer. Bom, para mim isso aconteceu e a minha percepção desse processo era ficou muito simples depois que eu entendi. Eu não era feliz. Eu não tinha produção de endorfina. E como eu não produzia endorfina, o meu cérebro precisava reter ou me incentivar a me alimentar de forma a produzir a endorfina. Porque na época em que eu fazia esse processo, eu também não gostava de academia, então o exercício físico estava cortado da minha parte de desenvolvimento. Por isso que eu abri esse parênteses em relação a comer, tá bom? Comer faz bem. Comer ativa sim a endorfina. Mas depender só desta forma para gerar endorfina é muito arriscado. Gera dependência. Sim. Você se torna dependente do açúcar. E toda e qualquer dependência é nociva. Por isso, não fique vinculado a só esta forma de gerar endorfina, tá bom? Vamos lá. Dar e receber carinho. Sim, toda vez que a gente dá um abraço, aperta a mão, tem um toque, faz um gesto de carinho, toda vez que a gente faz isso, primeiro que você vai estar estimulando, né, o nosso maior órgão que temos, que é a pele. Segundo, que quando você faz um gesto de afeto, automaticamente isso vai ativar as memórias positivas, as memórias que fazem os gatilhos emocionais positivos. Com isso, você vai tranquilamente estar, estimulando a hipófise, tá bom? Sorrir. Gente, sorria. Sorria, meu bem, sorria. Tanto que sorrir é um método de fazer com que o cérebro seja ativado, o gatilho mental necessário para que você desenvolva a produção dos neurotransmissores de alegria. Quando você ativa os neurotransmissores de alegria, automaticamente vai gerar prazer. Gerando prazer, você vai ter felicidade. Então, não está se sentindo bem? Sorria. Não perca tempo, sorria. Mas eu não tenho motivo para sorrir. Não precisa motivo para sorrir, gente. Depois que você sorrir, você vai encontrar motivos.
tá? E se não tem jeito, eu ensino você a fazer a respiração do cachorrinho. Vou fazer aqui, eu sei, eu pago mico seguido nessas lives por ensinar vocês essas coisas, mas não tem problema, desde que você faça em casa, ou ensine, ou possa levar isso para outras pessoas, tá bom? Vamos agora aprender um exercício prático para ativar a sua hipófise e também a questão do seu neurotransmissor da alegria, beleza? Linguão pra fora, bota a língua pra fora, respira com o diafragma, rápido, o suficiente para você identificar que é como o seu cachorrinho tá respirando, ok? Vamos lá? Bota a língua pra fora e... Isso aí. Gente, quando você faz esse tipo de respiração, primeiro, para botar a língua para fora, você fica obrigado a manter o exercício, o movimento do sorriso. E para o cérebro, ele não distingue nesse momento se esse movimento é forçado ou se é natural. Ele só sabe que esse movimento tem um vínculo, um gatilho mental ligado à alegria. Então, quando você faz esse movimento e coloca a língua para fora, você está ativando todas aqui, ó, você colocar a língua para fora faz ativar a tireoide, ó. Se obriga a trabalhar a tireoide. A tireoide é o sistema que trabalha todos os neurotransmissores. É ela que faz o equilíbrio hormonal. Tá? E quando você respira, aumenta a frequência respiratória, mais rapidamente esse neurotransmissor vai ser enviado para sua corrente sanguínea. Essa é a explicação mais lógica de tudo isso. Mas eu garanto para você que se você for agora pegar um espelho, enquanto eu estou conversando aqui, e fazer, você olhando para o espelho, tranquilamente você vai rir. Porque fica muito engraçado. Eu sei, porque seguido me coloco nessa condição de hoje eu tô meio pra baixo, eu preciso ficar mais alegre. Vou ficar dependendo do outro pra criar minha endorfina? Não, eu sei muito bem como produzir a minha própria droga. Tô ensinando pra você, guarda a minha dica, tá bom? Ter relações sexuais. E aqui, de novo, um parêntese, tá? Bem grandão. Ter relações sexuais que você queira, tá bom? Não vai agora, porque eu tô dizendo pra você que ter relações sexuais dá endorfina, que você vai sair daqui fazendo sexo com meio mundo, sem ter um vínculo emocional, sem gostar, só porque eu te disse que dava endorfina. Não, né, gente? Ter relações sexuais tem que estar vinculado a prazer, tem que estar vinculado a toque, a química, tá? A gozo. Isso sim é ter relações sexuais, tá? Que despertam endorfina. Você já não percebeu que quando você tá com aquela pessoa que você gosta, realmente, que você tem vínculo, porque eu não sei vocês, mas... para que eu tenha prazer, eu tenho que ter vínculo nas coisas. Eu não consigo ter sexo simplesmente por sexo, pra mim não é uma coisa que funciona e nunca funcionou. Tá? Não consigo, não é pra mim. Então, eu consegui hoje entender a grande diferença entre ter relações sexuais com consentimento corporal e com consentimento emocional, tá bom? Porque às vezes você dá um consentimento corporal, mas o consentimento emocional, aquele daqui, ó, você não deu. Então, às vezes isso não funciona para gerar endorfina, tá bom? Mas aquele com amor, com carinho, com afeto, com conexão, vai gerar sim. Vai gerar endorfina na hora para você, tá bom? Massagem. Sim, massagem também faz com que ative os neurotransmissores necessários para a produção de endorfina. Por quê? Porque você vai ter compressão, tá bom? Você vai estar,
com um toque, com a musculatura relaxando. Todo esse processo gera sim sensação de prazer, o que vai gerar a conexão com a endorfina. Isso também, dentro dos estudos que eu fiz, é um dos motivos que a acupuntura, sabe? Eu sei, ai, mas agulha. Não, mas a acupuntura, ela faz exatamente isso. Ela faz uma pressão em alguns pontos específicos, que são pontos de neurotransmissão. E essa compressão faz com que haja um estímulo de todas as nossas ligações neurais, e isso gera endorfina. Por isso que alivia a dor, né? A pressão da acupuntura faz com que você tenha essa questão da supressão da dor pela produção da endorfina, que é analgésico interno. Você percebeu que eu já te expliquei como faz 6 formas de se fazer a produção particular, individual e só sua, da sua droga? Pois é. E eu preciso também te dizer o que acontece quando a gente não produz. Qual é o resultado na nossa vida do desequilíbrio da endorfina, tá? Quando a gente tem falta de endorfina, a gente tem desconforto. Sim, esqueçam que eu tenho a falta de analgésico no meu corpo. Eu vou ter desconforto, meu corpo não vai ficar feliz nem bom, tá? Irritabilidade. Eu me torno muito mais suscetível a todo e qualquer fator externo. Qualquer coisa me irrita e me incomoda. Ansiedade. Sim, eu me torno mais ansioso, nervoso. Por quê? Porque se eu tenho baixo índice de endorfina, automaticamente, porque a endorfina é um imunossupressor do cortisol, tá? Pode procurar aí na internet depois. Se eu tenho baixa endorfina, eu vou ter mais cortisol no meu organismo. E cortisol dá o quê? Dá dor no corpo. Cortisol dá o quê? Dá sensação de ansiedade. Porque cortisol é utilizado para fazer com que haja dormência, tá? E tudo que faz com que a gente fique lento no processo acaba nos gerando ansiedade. Depressão. Estudos científicos já comprovaram que um dos vínculos, um dos elementos para se ter depressão é a falta da endorfina. Eu sei o quanto isso é ruim e o quanto isso é doloroso. Eu sou a prova viva do quanto uma depressão pode fazer mal para alguém. Ou melhor, não é a depressão que faz mal, é a falta da endorfina. Tá bom? Alteração de humor. É aquela pessoa que está sempre de mau humor. Aqui eu trouxe esses exemplos para vocês. O que você acha agora, então, quando você encontrar uma pessoa que esteja de mau humor, com irritabilidade, com ansiedade, de dizer para ela que ela precisa tomar uma droga? O que você acha? Pega aquele colega de trabalho chato, que está sempre incomodado, cheio de mimimi, diz para ele: amigo, vou te dar uma receitinha de uma droga ótima, o teu problema é falta de endorfina. O que você acha? Me conta se você tem alguém na sua vida, na sua família que está com falta de endorfina e vamos ensinar para ele como fazer, né? Assim como eu estou ensinando você agora. Gente, obrigado de coração, eu amo muito, muito, muito estar de novo aqui com vocês. De todo o meu coração, obrigada por estar aqui, por me permitir trazer para vocês essas informações e contar as minhas drogas, que eu sou viciada, ó. Um beijo grande!